Fala galera, professor Rodolfo Gracioli, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo especial em que eu vou falar um pouquinho sobre temas de redação para a prova do MPU, um dos grandes concursos de 2025, e logo no início do ano a gente já tem esse edital. E aqui o bicho-papão, né? Quem é o bicho-papão? A redação. Muitos candidatos ficam pelo caminho, acabam desistindo de um concurso por conta da redação. De fato, a FGV não é uma banca que brinca em serviço, vocês vão perceber aqui nesse vídeo os temas de 2024, os mais recentes da banca, mas a gente pode e vai conseguir aqui uma preparação que faça você chegar seguro para escrever sobre o meio ambiente, uma questão social, tecnologia, cultura, comportamento, um tema abstrato, enfim. Eu vou te mostrar que é possível, tudo bem? Antes de qualquer coisa, pessoal, eu lembro vocês que o edital ele traz, então, a cobrança de redação, que é um texto do gênero dissertativo argumentativo. Isso quer dizer que você, obrigatoriamente, no seu texto, precisará, não é opcional, é obrigatório, fazer a defesa de uma tese. Rodolfo, o que é tese? Tese, gente, é o seu posicionamento. Eu te explico bem isso lá no nosso projeto, o que faz você conseguir se posicionar com rigor, né? Porque não dá para ficar num texto mais do mesmo, não dá para produzir um texto muito superficial, afinal de contas o grande diferencial aqui é o conteúdo, eu já posso te garantir. Bom, mínimo de 20, máximo de 30 linhas, um total de 40 pontos. Deixei para vocês aqui também, para fins de entendimento, de estudo e preparação, os critérios de correção. Só para a gente lembrar, ó, quando você vai na abordagem do tema, na progressão textual, aqui, pessoal, nós temos um total de 28 pontos. Isso tem muito a ver com conteúdo, tá? Com aquilo que você sabe com relação ao assunto. Os outros 12 pontos, eles estão na parte da correção gramatical e, obviamente, você tem que selecionar o vocabulário, utilizar a norma culta, essa parte valendo 12 pontos. Não vou chover no molhado, né? Afinal de contas, o meu trabalho é o trabalho de repertório, para falar aqui da importância do domínio de conteúdo, de dados estatísticos, de autores teóricos para citar, uma abordagem jurídica, um conceito, um exemplo, enfim. A gente tem uma grande quantidade de recursos de fundamentação para cada um dos assuntos. O que a gente percebe aqui na FGV nesses últimos concursos? Temas de alguma forma mais abrangentes na perspectiva de se tornarem temas permissivos, né, dentro de uma boa análise crítica, de um entendimento de mundo, de um acompanhamento de noticiários, e isso o nosso curso de redação e de atualidades garante para você, né, as macro e micro discussões, aquele tema então que vai tratar da questão da guerra, dos conflitos globais e o desafio da paz, ou então um tema que fale sobre a questão ambiental no Brasil, como o Brasil é protagonista desse debate. Ao mesmo tempo, a gente vê um modelo sempre interrogativo, que vai questionar ali o candidato de alguma forma de modo direto e que não dá margem para você ficar em cima do muro. Vocês vão ver aqui nos temas que eu trouxe de 2024, como a banca é muito assertiva naquilo que ela espera do candidato, né? Então não tem aquele bromation, sabe? Aquelas estratégias que a gente ouvia falar nas lendas dos concursos públicos. Para uma prova dessa, altíssimo nível, uma banca como essa não cabe. Tudo bem? Bom, eu selecionei temas de 2024. Todos esses são temas de 2024. Começo aqui com esse da Prefeitura de Vitória. Note que aqui a banca traz um recorte bem direto e objetivo. Em algumas provas isso é regra, tá? Mensagem presidencial ao Congresso aponta prioridades do governo federal. Combate à fome, recuperação do SUS, reforma tributária, recomposição e consolidação de direitos estão no documento entregue ao parlamento. Este pequeno texto trata de um tema importante. Num país de tantos problemas, quais devem ser prioridades e qual deve ser a prioridade das prioridades? Aqui o candidato tinha que redigir um texto respondendo essa pergunta. Olha que interessante, gente. Eu falei para vocês desse modelo interrogativo, né? É uma pergunta, cara. A gente tem uma série de problemas. Num país de tantos problemas, quais devem ser as prioridades? Você tem que definir. Rodolfo, vou usar ali 2 ou 3. Perfeito. Você não precisa ganhar aqui na quantidade. É na qualidade do raciocínio e da demonstração de domínio de conteúdo. Pronto.
Só que eu tinha ainda que escolher uma prioridade. Ou seja, se eu falei de saúde, educação e segurança, eu tinha que falar de saúde como a minha prioridade, ou de segurança, ou de educação. Esse é o grande ponto. A banca já torna aqui o tema de redação seletivo, por quê? Muitos vão parar na primeira pergunta. Vão esquecer de demonstrar por que a educação, enquanto base transformadora de uma sociedade, enquanto modelo de desenvolvimento, ela se torna a prioridade das prioridades, que vai refletir na saúde, que vai refletir no conhecimento científico, na segurança, na geração de empregos, na política e por aí vai. Tudo bem? Tema muito tradicional, se você voltar em anos anteriores, isso aqui muito que se repete nas provas da FGV. Segue comigo para conhecer mais um, ó. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, também de 2024. A banca traz aqui uma parte de um relatório que trata sobre o desemprego. A banca traz aqui um cenário interessante, né? Uma abordagem de ficção científica que aborda um mundo futuro em que os empregos são em pequeníssimo número e algumas medidas foram tomadas para a redução do problema. Cada vaga de emprego é segmentada em 3 horários, tem uma rotatividade, tem mais gente trabalhando. Bom, beleza. Vem o comando. Em um mundo futuro, será assim tão problemático? Esse mundo futuro será assim tão problemático? Como controlar o problema do desemprego, se é que ele vai haver? Ó, interrogação. Gente, aqui eu já vou, né, falar também em miúdos, porque a gente está nessa de concurso já faz mais de 10 anos, né? Então são muitos temas comentados de cada banca. Cara, não adianta você falar que o desemprego não vai existir. Não adianta você confeccionar um raciocínio utópico aqui. A ideia é o quê? É falar de adaptação, principalmente com o advento da tecnologia. Se a gente for pegar hoje o incremento da inteligência artificial, isso gera transformações imediatas para o trabalhador. Então, a ideia é fazer essa adaptação. A ideia é você pensar em como a sociedade vai se adaptar a essa nova configuração de modalidade de emprego, de relação laboral. Tudo bem? Tema do universo emprego. A outra temática é uma questão social, né? Você tinha que abordar uma prioridade do governo enquanto pauta social. Boa, vamos para o próximo. Aqui, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, são 2 notícias falando sobre esse movimento de fiscalização. Notícia 1, notícia 2, apreensão de carne suína em aeroporto. Essa daqui a banca dá uma inclinada para a área de atuação, né? Resumidamente, ó, escreva um texto explicando a importância da fiscalização de fronteiras, abordando tanto os aspectos de defesa animal quanto da defesa vegetal, saúde da população e aspectos econômicos. Aqui a banca foi caseira. Eu, Rodolfo, gosto muito disso. Eu gosto muito desse tipo de tema porque facilita a vida. O cara vai trabalhar de alguma forma, direta ou indiretamente, nesse segmento, né? Então a banca acerta, mas não é regra. Então não podemos afirmar que no MPU vai cair alguma coisa sobre a atuação direta ou indireta do MPU. Seguiu mais um TJ Mato Grosso, também 2024. Ó a abordagem do tema. Ó como a apresentação da proposta de redação é muito peculiar, né? Com algumas variações, é certo, até por um efeito de imprevisibilidade, mas basicamente a mesma coisa. As questões urbanas que afetam a sociedade surgiram com intenso processo de urbanização, blá, blá, blá. Hoje a população urbana enfrenta uma série de problemas. Selecione os que lhe parecem mais graves, trace um panorama sobre suas causas e apresente medidas para reduzi-los. Um texto, blá, blá, blá. Pessoal, viram o que eu disse no começo aqui da nossa dica? Como a banca ela tem essa pegada de trazer uma abordagem mais abrangente para você fazer a seleção e fazer a sua abordagem crítica sobre aquilo que você julga enquanto prioridade mais problemático. De alguma forma, todos esses temas eles estão investindo numa análise sobre uma situação, um problema do cotidiano, que talvez você visualiza mais ou menos. Dentro do processo urbano, eu posso falar da mobilidade urbana. Eu posso falar do estresse que as pessoas vivenciam em grandes centros urbanos por conta do trânsito. Eu posso falar da violência no movimento de condominização, de segregação socioespacial. Eu posso falar de um movimento de favelização, de periferização. O Brasil tem dados do IBGE divulgados pelo censo, 16,4 milhões de pessoas vivendo em favelas, termo que volta a ser utilizado pelo IBGE. Enfim, eu tenho a minha possibilidade, a partir do entendimento de mundo, de fazer a seleção e produzir um efeito analítico e fazer esse nível de detalhamento crítico no meu texto.
Por isso que eu gosto muito da FGV. Mas perceberam que ela tem muito dessa queda por problemas sociais, por um olhar para a nossa realidade. Lógico, aqui a gente está fazendo uma seleção do que é mais recente, né? Então é comportamento que segue uma tendência, a gente espera que isso se replique na sua prova. Tem mais um aqui, o último, para a gente fechar essa exemplificação, TJ Roraima. As provas de tribunais seriam aquelas que de alguma forma mais se aproximam com um recorte de MPU, tá? Se a gente tivesse que fazer uma comparação. Grande maioria da população vive em centros urbanos com inúmeros problemas decorrentes de razões variadas, afetando o meio ambiente, qualidade de vida, entre eles falta de limpeza, carência de serviços básicos, falta de segurança, por aí vai. Escolha um desses problemas que seja grave na cidade em que vive, indique causas e meios para combatê-lo. Mais uma vez esse modelo de proposta de redação. Bom, feito isso, o que eu posso apontar para vocês aqui? Se a gente tivesse que fazer apostas por MPU desde já, o primeiro eixo temático é o eixo temático que envolve aqui questões sociais. Questões sociais. E o que eu chamo de questões sociais? Isso aqui está muito no teor da banca, né, e deu para perceber evidentemente, naquilo que as cidades ofertam de desafios, problemas urbanos. Hoje, o que eu destacaria aqui? Eu destacaria muito dessa segregação socioespacial, muito bem vista num contexto de era da condominização. Então a gente vive um movimento de condominização. Boa. Não podemos esquecer, enquanto grave problema das cidades, a questão da segurança pública ou da insegurança. Infelizmente, nós aprendemos a lidar com uma condição de medo, né? A gente aprendeu a viver com essa sensação de medo. É uma sociedade do medo, a gente internalizou isso. Isso já é algo que, né, gera uma coerção nas pessoas. Até a gente pode tratar o medo como via de controle, né, do comportamento social. Mas isso é essência com base nessas últimas discussões. O que a gente destaca como eixo temático de ampla relevância nos dias de hoje? Tecnologia. Não podemos deixar de fora essa reflexão sobre a nossa dependência tecnológica, e aí aparecem discussões como nomofobia, que é o nomobilephobia, o medo de ficar sem celular, FOMO, fear of missing out, o medo de ficar de fora com esse bombardeio informacional, a questão dos dados pessoais e a superexposição da privacidade, a questão das fake news e das deepfakes. Vamos lembrar um grande desafio. Fake news é um tema histórico, né, que a banca vira e mexe e repagina. Deepfake, esses vídeos produzidos com inteligência artificial também altamente desafiadores. A questão do uso de IA e até um dilema ético no uso de inteligência artificial, se a gente for pensar na arte, na educação e por aí vai. Tecnologia, um grande eixo que a gente precisa estar atento, cuidar para a prova de redação. Por fim, eu queria destacar aqui um eixo que hoje a gente não pode deixar de fora também, que é o eixo meio ambiente. Isso por quê, pessoal? Porque, primeiro, o Brasil é protagonista, né? Nós temos inúmeros problemas ambientais, a gente vive uma crise climática, uma emergência climática, o desafio de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E a gente tem aqui nesse debate pautas como justiça climática, como as nações mais ricas precisam se responsabilizar por esses dramas, né, ambientais de fenômenos climáticos extremos acontecendo com mais frequência nos últimos anos. Isso por quê? Porque a gente está refletindo sobre a ação antrópica, a minha, a sua isoladamente, a ação do setor da indústria, a ação do agronegócio, por aí vai. É um tema muito pertinente, é uma discussão que apresenta paradoxos. Hoje o grande desafio é a busca, né, de fato, por desenvolvimento sustentável, por fazer valer os 17 ODS. Lembra que o Brasil se compromete com o 18º, que é a igualdade étnico-racial.
objetivo voluntário apresentado pelo Brasil, mas esse é um entrave e essa é uma agenda que se impõe, a gente não escolhe mais esse tema, esse é um tema que se impõe. Só para fechar na tecnologia aqui, foi palavra do ano pelo dicionário britânico de Oxford, a palavra brain rot, a expressão que significa podridão cerebral, né? Esse consumo excessivo de conteúdos superficiais, conteúdos fúteis, né? Infelizmente, grande parte dos usuários de internet em algum momento se pegam numa rolagem infinita, consumindo aí esses materiais que pouco acrescentam. Bom, me coloco à disposição para ajudar vocês nessa missão, convido vocês para o nosso curso completo, onde você vai conhecer cada tema fichado em PDF, numa videoaula, no nível de detalhamento que você precisa para segurança, para redigir um bom texto. Estou à disposição, já manda mensagem, pede seu cupom de desconto, vem fazer parte do nosso time, perca o medo da redação e mais. A redação vai fazer você escalar posições, anota aí. Estou com vocês, beijo no coração, tchau!